Pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa live Formação Leitora. Hoje eu estou aqui com a Bianca Busque. Prazer ter você aqui, Bianca. Prazer é todo meu, Milena. Pesquisadora na área, formada em letras, pedagogia, mestre em literatura, doutorado em educação, quase finalizando. Quase finalizando, mas ainda tem um percurso. Mas vamos lá, doutora honoris quase, né? Então, vamos conversar hoje sobre esse aspecto tão importante que é a formação leitora. O sonho de qualquer professor, de qualquer pai, é ter o seu filho, seu aluno, um leitor, né? Que orgulho daquele aluno que fica carregando livros para lá, para cá, que já leu coleção tal, tal, tal. Mas parece que não é tão fácil assim, né? Infelizmente, não é uma tarefa tão simples, porque pensar a formação leitora é bastante complexo, envolve muita coisa. E vai muito além do literário. Exatamente. Normalmente as pessoas acabam vinculando direto ser leitor com ler livros, né? Ler literatura. Mas a leitura é muito mais do que isso. Exatamente, ela envolve a leitura de mundo, na verdade, ela é muito Verdade. mais complexa e difícil de ser alcançada, ainda mais nesse turbilhão de informações, e porque lê, todo mundo lê o tempo inteiro, né? Mas como é que está a compreensão desse aluno, desse adulto, para que de fato tenha uma análise crítica, uma postura diferenciada diante das coisas que ele lê ou da intencionalidade com que ele lê? Verdade. Vamos conversar um pouquinho sobre Com isso. certeza, com Então, certeza. seja bem-vindo à nossa live. Tivemos um probleminha ali no link, mas já estamos aqui ao vivo. Obrigado, então, pela participação de todos e vamos começar falando sobre formação leitora. Então, pensar essa questão da formação leitora, né? Por que que ela é tão importante? É extremamente direcionar o nosso olhar primeiro para entender o que é leitura, o que é texto, de que maneira a gente vai ler e entender, né? Que não é só a questão do literário, como foi comentado antes pela Milena. Então, são vários pontos bem importantes que a gente precisa analisar. É lógico que aqui, como é um bate-papo e a gente tem um tempo, né? Se tivesse muito tempo livre, mas a gente tem um tempo para poder discutir, eu trouxe e deixo como indicação para vocês algumas sugestões para quem tem interesse em entender um pouco mais a questão da leitura mais a fundo, né? Uhum. Entender o papel do leitor, até porque, eu não sei se você sabe, Milena, mas antes o leitor não era considerado. Né? Em cada momento histórico, o leitor foi ganhando um papel diferente, né? Hoje a gente considera muito o leitor a ponto de ter pesquisas, né, para ver o quanto a pessoa está se interessando pela leitura ou não. Mas antes não, né? Nós temos lá, por exemplo, Mallarmé, que dizia que o que interessava era a obra em si, nem o autor, nem o leitor. Né? E depois com a estética da recepção isso foi se ampliando, o Barthes já trouxe um pouquinho essa mudança, então eu trouxe aí dois livros que trazem um pouco esse histórico do papel do leitor também, para quem tiver interesse em entender um pouco mais essa questão da leitura mais a fundo, né? Mas aqui a ideia para a gente direcionar a nossa conversa e pensando na formação do leitor, eu trouxe aqui, né, de forma um pouco didática, coisa de professor, né, para a gente entender o que que a gente espera primeiro como formação leitora aí, o que que é essa formação do leitor, o que que está contemplada nela, o que que nós podemos ler até para que a gente possa observar o quanto a gente lê o tempo inteiro, né, e o que que é texto a partir disso, o que que caracteriza realmente a leitura, a ideia da competência leitora, né? Como a gente faz para poder chegar até lá, e algumas dicas que a gente vai trazer aí no final. Então, primeiro, né, o que que a gente espera pensando aí nessa formação do leitor? É importante a gente lembrar, como já foi dito aqui no começo, que não é só a leitura literária, ou às vezes se pensa só na leitura escolar. E a formação do leitor é muito mais do que isso, ela é muito ampla, né? A gente precisa pensar em outros aspectos, inclusive que a formação do leitor, ela não tem uma data limite de começo nem de término. E isso é muito importante. Ah, eu só começo a formar leitor quando ele entra na escola.
né? Nos anos iniciais, ou na educação infantil, ou é antes disso? E quando é que eu termino essa formação leitora? Então, para começo de conversa, a gente nasce, quando a gente está em conversa, em interação, a gente está lendo o tempo todo. Então, eu já estou nesse processo de formação do leitor. É lógico que com aspectos diferentes, mas eu já estou desenvolvendo isso também. E não termina, né? Enquanto a gente está vivo e interagindo com o mundo, nós estamos nos formando leitor, e isso é importante pensar também, né? Não à toa, daí a gente traz aqui, né, o nosso grande Paulo Freire aí para reforçar essa ideia de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? É extremamente importante o processo de alfabetização, de letramento, de apropriação do sistema de escrita alfabética, né? Porque a gente precisa de tudo isso. Mas ler não é só decodificar, não é só juntar letrinhas, né? Na verdade, a questão da leitura, da compreensão leitora, ela vai muito além de tudo isso. Então, é importante a gente estar atento a essa ideia de que eu leio o tempo todo porque eu leio o mundo, né? Eu leio as pessoas, eu leio o tempo, né? Eu leio o contexto, e isso é importante para a gente poder desenvolver a E há uma compreensão também. coesão também, né, Bianca? Porque da mesma maneira que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, isso quer dizer o quê? Também que o aluno, o estudante, quando ele chega na escola, ele já vem com uma bagagem, né? Que Também. deve ser considerada. Mas à medida que ele se apropria da leitura da palavra, ele amplia a sua visão, a sua leitura de mundo. E assim vai, né? É, Até é uma constante, né? É uma a constante. leitura da palavra, amplia a leitura de mundo e isso vai para o resto da vida. Vai para o resto da vida, e cada um tem uma bagagem diferente, que vai se constituindo de forma diferente Uhum. também. Então, é importante sempre estar observando isso também. Então, pensando um pouquinho mais a fundo, né? Quando a gente olha para essa ideia do leitor, é importante a gente considerar essa ideia, né? De que a leitura, ela é extremamente importante porque ela vai trazer essa ideia de curiosidade. Quanto mais você lê, mais curioso você fica, você pergunta mais, você questiona mais, porque você participa mais da Hum. sociedade como um todo, né? Então, a ideia de pensar a leitura aí é trazer essa possibilidade de ampliação de repertório, com certeza, de mais informação, de mais conhecimento, né? De você poder argumentar melhor, de você participar melhor da sociedade como um todo. Então, a formação do leitor, ela vai te possibilitar essa construção identitária também, né? Mas isso é um processo. E não é um processo simples e tampouco um processo rápido, né? Não é exclusivo da escola, Não é exclusivo da escola. A muito escola, menos dos professores de língua portuguesa. principalmente, né? Essa ideia de que é o professor de língua portuguesa que precisa se preocupar com a formação leitora é extremamente ultrapassada, né? A gente precisa, é lógico que o professor de língua portuguesa ele vai ter as ferramentas para pensar esse processo, né? Para fundamentar um pouco mais esse processo. Mas a leitura é feita em todos os componentes curriculares. A Exatamente. compreensão leitora depende de todo mundo participando É uma junto. competência que todo mundo vai atuar, né? Exatamente. E o que que a gente pode ler, né, Milena? Se a gente lê tudo, né? Então tem algumas leituras que são muito óbvias, né? Quando a gente olha, quando pensa lá um texto verbal, seja no jornal, seja na internet, ou às vezes até no outdoor, é uma leitura mais óbvia. Você sabe que você está lendo, porque você está desenvolvendo ali o processo de decodificação, de construção, de relação, dando sentido àquilo. Então é uma leitura mais óbvia. Mas tem algumas coisas que a gente não percebe que é leitura. Por exemplo, quem está nos assistindo agora está nos lendo também. E isso é um processo importante, porque quando a gente está construindo um texto aqui, é oral, mas é um texto, tem alguém que está recebendo e fazendo uma leitura. Não só ouvindo, mas também visualizando, né? A forma como Sim. a gente gesticula, o que a gente está apresentando na tela também, né? Quando você lê um mapa, você está fazendo uma leitura, é uma leitura com uma linguagem diferente, mas que é extremamente importante, mas tudo pode ser lido, né? E além disso, né, trouxe mais alguns exemplos aqui. Quando você está
observando, né, passeando, viajando por aí, vendo as paisagens, você está fazendo uma leitura, né? Observando a arquitetura, observando o lugar onde você está. Quando você vai em um show, você está fazendo uma leitura também. As pessoas acham, ah, não, mas eu estou só ouvindo. Você está ouvindo, você está visualizando, você está construindo sentido para tudo aquilo ali, então você está fazendo uma leitura. Quando você está, por exemplo, né, no aeroporto, que você vai tentar identificar onde é o portão do seu voo, o horário que sai, você está lendo. E lá não tem só uma informação escrita, né, é só com letras. Às vezes tem a questão do número, mas também tem o contexto para você identificar. Que aquela informação que está ali diz respeito ao portão, ao horário de embarque, ao horário que sai, enfim. Então, você precisa de elementos para compreender essa leitura também, né? Uma cena de crime, por exemplo, é uma leitura que é feita e não é todo mundo que consegue fazer essa leitura, compreender esses elementos que estão ali. Um exame médico Verdade. é uma leitura, o médico está lendo ali as informações. Você consegue ler todos os exames que você recebe, que você faz? A gente até tenta, né? Eu tenho esse costume, para falar a É. verdade. A gente busca os dados de referência, não é? Na verdade, eu leio os exames da família inteira, eu tenho esse costume, mas não é o mais indicado. E assim, porque você precisa de um determinado conhecimento para você poder fazer essa leitura. Para além do reconhecimento daquele código, de decodificar aquelas informações, você precisa construir sentido para poder interpretar aquilo ali, né? Mas tudo isso é leitura. Um GPS, todo mundo anda com o Até porque celular na mão, ele né? foi criado para o médico e não para Sim, você. exatamente. Esse se diferencia Você usa GPS? o tempo todo, Né? A gente já não sabe mais viver sem. o tempo E inteiro. aquele GPS nos traz uma informação que precisa ser lida e precisa ser interpretada, caso contrário, você vai parar no lugar errado. Né? A previsão do tempo, os mapas meteorológicos, por mais que a gente veja lá, às vezes, a informação da nuvem vindo para lá e para cá, nós não temos a competência para fazer efetivamente aquela leitura, porque ainda que a gente seja leitor, que a gente leia, a gente não tem o domínio de todos os códigos e nem o conhecimento aprofundado para fazer essa compreensão. Então, mas são leituras que são realizadas e a gente precisa observar o semáforo. Se você não lê esse texto que é produzido ali, tem um sério risco para a sua vida e para a vida Exato. dos outros também, né? Então, se tudo pode ser lido, eu preciso entender o que é texto. Uhum. Porque na maior parte das vezes a gente acha que texto é só o que está escrito, né? Então, tudo isso que a gente viu anteriormente é texto, são textos produzidos com linguagens diferentes, com intencionalidades diferentes, mas são textos. Por quê? Primeiro, porque todos eles comunicam. Então, texto comunica alguma coisa, passa uma mensagem, né? Ou Tem seja, essa intenção, né? exatamente, tem uma intencionalidade, tem um Uhum. propósito comunicativo ali, né? Todo texto vai sempre apresentar um contexto. Tem um tema que está dentro de um contexto onde ele está inserido. Assim como todo texto também vai ter alguém que o criou, né? Que a gente chama de emissor, alguém que produziu, ou algo que produziu aquele texto, né? Que é o emissor do texto. Nós temos também para todo texto um público-alvo. Ele é direcionado para um leitor, para alguém que vai fazer essa leitura, que é o que a gente chama, né, dentro da técnica aí, da linguagem, é de receptor. Todo texto é produzido a partir de um código, ou mais de uma, que são as linguagens diferentes, né? E hoje é muito comum a gente ter textos com muitas linguagens, né? Que a gente chama de textos multimodais, com muitas modalidades diferentes de linguagem. E todo texto vai ter um suporte pelo qual ele é transmitido, né? Por qual ele é apresentado. Então, esses 6 elementos são os elementos que caracterizam os textos. Quando a gente consegue observar isso com mais tranquilidade, isso também ajuda você a compreender melhor o texto, né? Só que não é todo texto que eu consigo ler.
porque não é todo texto, por exemplo, que eu tenho domínio Exato. daquele código da É linguagem. o resultado lá do exame que a gente falou. Não é? A gente até E não tenta, é, né? se você não tem o domínio. Ou você não tem o domínio do código em si, né? Por exemplo, um eletrocardiograma. Sim, sim. Né? Se você não tem o domínio daquele código, você não consegue fazer essa Um leitura. exame de imagem que você precisa Isso. interpretar. Ou até pode ser um que tem um resultado por escrito, que a gente consiga fazer a leitura, mas a gente não conhece o contexto, a gente não tem aprofundamento daquele tema, então nos falta elementos para fazer uma leitura mais completa, né? Isso é importante a gente observar nessas questões aí. Por que que a gente está falando sobre isso, Milena? Porque a leitura é mais do que decodificar. Não adianta só eu também ter domínio do código. Eu preciso construir sentido a partir daquilo, né? Então, quando a gente pensa em leitura, a gente sempre precisa entender que a decodificação é uma etapa essencial, é muito importante, mas é uma etapa da leitura, não é a leitura como um todo, né? Então, a leitura em si, ela só se concretiza com a compreensão. Assim como a gente fala que o texto só se concretiza com a leitura, precisa de alguém que o leia, né, para construir sentido. E há Então, essa expectativa, né? Quer dizer, a criança, ao final do segundo ano, precisa ler. Mas o que que se entende por ler, né? exatamente. E daí a gente entra em algumas questões, pensando aí na educação básica, na escola, nós entramos em alguns pontos que são bem delicados com relação a essa compreensão. Primeiro, quando a gente fala, o aluno precisa estar alfabetizado até o final do segundo ano, que é o que a BNCC nos traz hoje, né? A Base Nacional Comum Curricular. O que é estar alfabetizado? Exato. O que que eu espero de um aluno até o final do segundo ano, né, dos anos iniciais? Então, é bem importante a gente ter mais clareza nisso. É por isso que conhecer o documento como a BNCC e entender aquelas habilidades que estão indicadas lá para cada ano escolar também nos ajuda a ter um parâmetro. Porque a gente, quando olha para a BNCC, ela traz para nós lá alguns elementos, né, que ela chama de capacidades barra habilidade, que é o que indica que o aluno, que espera-se, né, que até o final do segundo ano ele tenha desenvolvido para o processo de alfabetização dentro da decodificação. E é Veja a bem letra e importante. entendo o som que ela faz. Exatamente, porque se são habilidades básicas, né, de reconhecer que o nosso sistema de escrita alfabética tem aquela quantidade de letras, que eu vou conseguir escrever todas as palavras em língua portuguesa usando aquelas Sim. mesmas letras, que existe uma relação entre aquelas letras e o som que elas representam, né, que eu tenho outras possibilidades de construção, de posição dessas letras dentro da palavra, né? A construção de sílaba, e assim vai. Mas eu estou dentro de um processo ainda de decodificação. E dentro dessas habilidades que a BNCC traz, ela vai indicar para a gente que o aluno, na parte de leitura, ele precisa ler palavras, ler frases, ler pequenos textos dentro de um processo que ele vai desenvolvendo a fluência leitora, mas não fala especificamente no nível de compreensão maior. Isso é óbvio que não quer dizer que a gente não vá trabalhar a compreensão com os nossos alunos, muito pelo contrário, até porque eu tenho Sim, habilidades sim. para isso. Mas o que que se espera dentro do processo de alfabetização com relação, né, à compreensão, à questão da leitura? Até o final do segundo ano, é mais ou menos uma base de decodificação para, a partir disso, a gente poder ir construindo mais elementos, né? É interessante a gente pensar nisso, porque a gente tem muito esses testes de fluência leitora, né? E o que, que o resultado desses testes eles nos traz? A capacidade que o aluno tem de decodificar, né? Quantas palavras ele consegue ler
num Um minuto, minuto. como é que É. ele consegue desenvolver, qual é o ritmo que ele tem, a questão da prosódia ali, né? Se ele está reconhecendo a entonação com relação ao uso da pontuação, como é que está esse desenvolvimento desse aluno, que é extremamente É importante uma métrica também. importante, né? Sim, Mas ela diz pouco a respeito da capacidade leitora, da competência leitora. Eu leitora. não posso dizer que um resultado de Sim, fluência de leitura me diz que o aluno está alfabetizado. Eu não posso dizer que esse resultado me diz que o aluno tem competência leitora, porque são coisas diferentes, são etapas dentro de um processo. É claro que faz diferença que quando eu já tenho mais desenvoltura, eu tenho um domínio do sistema de escrita alfabética, eu consigo ter maior fluência na leitura, isso me facilita, inclusive para eu poder compreender melhor esse texto depois. Porque se a minha leitura é muito travada, isso me dificulta e me desanima, exato, né? exato. Então é importante, sim, faz parte do É que a processo, criança se sente capaz, né? sim. Então ela acaba acessando com maior facilidade. E a partir disso, ela se sente mais motivada para poder desenvolver as outras habilidades que são importantes para poder ter uma compreensão mais adequada, mais ampliada Mas se dele. for só o caso da memorização, a gente volta e meia aparece nas minhas redes sociais aquele leia isso aqui, tem a imagem de um doce. B-A-B-A-L-A lá. O que está escrito? Doce. Então, a Por criança, quê? porque ela memorizou o alfabeto, É, né? não Então, sabe. ela até tem o conhecimento do código. Foi bem importante esse exemplo, porque ela memorizou o código, Ela né? memorizou, Ela isso aí. memorizou as letras e ela está entendendo isso apenas como um código, porque hoje a gente já fala que o nosso alfabeto não é um código, é um sistema notacional. Por quê? Porque não adianta você só decorar, você tem que Exato. entender a função daquilo dentro de contextos específicos. Então a criança memoriza, e é uma etapa importante, né? Mas ela não está construindo relação, ela não tem o processo de letramento envolvido junto com isso. Então, ela Perfeito. desvincula uma coisa da outra, né? Isso é bem interessante a gente pensar. Então, quando eu penso a importância da leitura, eu preciso reforçar essa ideia que a leitura ela se concretiza efetivamente com a compreensão, que precisa dessa interação com o texto, com a construção de sentido que o mundo também nos traz, o conhecimento de mundo. Por isso que é importante considerar conhecimento prévio que a gente tem, né? Ampliar cada vez mais essas possibilidades aí para que haja a construção de sentido, né? Ler aí vai me possibilitar, então, ter essa concepção de mundo maior, né? Quanto mais eu leio, quanto mais eu amplio o meu conhecimento, aprofundo, né, as informações que eu tenho, eu consigo participar mais do mundo criticamente. Eu consigo argumentar, conversar, interagir, eu consigo, colocar a minha opinião de forma mais fundamentada, porque eu tenho repertório para isso. E quanto mais você lê, mais você se desenvolve para poder participar aí como um cidadão da sociedade, né, de forma reflexiva, de forma crítica, que é o que a gente tanto espera. E veja, isso é um critério relacionado à leitura. E não só a leitura literária, é lógico que a literatura ela vai nos dar maior embasamento ainda, mas nós não estamos necessariamente falando só da leitura de livros aqui, né? E aqui eu trouxe uma fala da Marisa Lajolo, que ela vai trazer justamente essa questão da compreensão de que ler não é decifrar, né? Isso que a gente estava colocando, e sim essa construção de sentido que é preciso fazer e que não é tão simples, né? É mais fácil você decodificar. Agora, você construir sentido é um pouco mais complexo, porque demanda você ter mais habilidades de construir relações com aquilo que você já sabe, com aquela informação nova, né? Estabelecer novas conexões possíveis aí, para daí, a partir disso, você concordar ou não com aquela leitura, né? Bianca, você me lembrou de uma situação engraçada que eu vivi, porque quando a minha filha estava no nono ano, eu cobrei dela a falta do literário. Puxa, você não escolheu nenhum livro para ler nesses últimos meses, né? Você não se interessa mais em livro. Ela falou para mim,
Mãe, eu li muito esse ano. Você já viu o tamanho do livro de matemática? Eu demorei muito para ler aquele livro. Ó, Lógico, é muita coisa para aprender e ele ainda tinha que trabalhar as informações todas ali. Tive que concordar com é, esse ponto. olha que ela está entendendo tudo que é leitura, né? E está participando efetivamente desse processo. Então, a leitura realmente ela é bastante ampla. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente tem diversidade, melhor para nós. Mas isso é um processo também, é uma Exato. construção que vai sendo desenvolvida, né? E como tudo pode ser lido, como a gente colocou anteriormente, né? É importante a gente fazer, inclusive, os nossos alunos a entenderem que os textos são compostos por linguagens diferentes e a compreensão desses códigos, né? Dessas diferentes linguagens, ela demanda habilidades diferentes de leitura. Então, eu não consigo ler todos os textos da mesma forma. Eu preciso ter Sim. estratégias E diferentes aqui que são também todos habilidades. os componentes curriculares empenhados em apresentar essa multimodalidade. Exatamente, porque isso vai aparecer em todos os componentes, né? Vai aparecer na aula de educação física, na aula de física, de história, de matemática, também na aula de língua portuguesa. Então, é importante sim que a gente deixe claro para esse nosso aluno, para esse nosso futuro leitor, ou já leitor, né? Quem sabe, a importância de observar como que esse texto é construído para que ele possa demandar as habilidades necessárias para a leitura e compreensão desse texto aí, porque isso faz diferença. E daí, pensando um pouco mais a fundo nessa ideia da compreensão, né, a gente traz aqui a competência leitora. Então, quando a gente está pensando aí em competência leitora, nós estamos falando de etapas que precisam ser desenvolvidas. A decodificação, que foi a primeira que a gente comentou, né? Que Que ela seria a etapa mais básica. e é essencial, né? Eu Sim. preciso ter o domínio desse código, observar, conseguir construir relações com eles, né? Para poder decodificar essa informação, começar a construir uma informação a partir daquilo. Depois eu tenho a etapa de compreensão e, na sequência, a etapa de interpretação. Quando eu falo em compreensão, eu estou pensando na ideia de você construir sentido a partir do próprio texto, né? A partir das informações que você encontra naquele texto que você está lendo. E a partir disso, começar a construir algumas conexões, né? Essa é a etapa da compreensão, que é onde a gente concretiza efetivamente a leitura. A etapa da interpretação, ela já vai além, porque ela extrapola o texto, né? Ela exige, por isso que a interpretação do texto ela é mais complexa, porque ela exige que você, além de buscar o teu conhecimento de mundo, conseguir observar aquilo que está no texto, que você construa relações com outros textos. A questão da intertextualidade entra Uhum. aqui, por exemplo, né? A tua leitura de mundo, que você vai, a partir disso, poder tirar conclusões desse texto, ser crítico com relação a esse texto, né? Estabelecer conexões novas a partir disso. Veja que essas etapas, elas são etapas diferentes, complementares e elas são sequenciais. Eu não consigo interpretar um texto se eu não decodifiquei primeiro, assim como eu não consigo interpretar se eu não passei pelo processo de compreensão. Então, eu preciso construir isso. Com a nossa maturidade leitora, com as habilidades que a gente já desenvolveu, com a nossa experiência, a gente já não percebe mais isso. Já é Verdade. um processo, né, que Uhum. vai quase que no automático. Mas para a criança que ainda está no processo lá de aquisição do sistema de escrita alfabética, da decodificação, são etapas que são construídas de forma, não separadas, fragmentadas, mas que precisam ser bem desenvolvidas.
com intencionalidade. Sim, porque senão vai ficar muito difícil. E é importante que o professor tenha noção disso, porque se ele começa a levar questões de interpretação Sim, para uma turma que ainda está num processo inicial de decodificação, no lugar de ajudar, vai desestimular. Porque aquela criança ainda está num processo de começar a dar sentido para aquele texto, então, no máximo, ela tem que primeiro ir para a etapa da essa questão não está no compreensão. texto. Exatamente. Isso aqui eu não consigo responder. Ah, mas tem habilidades que vão buscar informações implícitas. Ok, informação implícita é que está nas entrelinhas do texto. Então, ainda está Ainda na é etapa da compreensão. compreensão. Agora, quando você vai além disso, é que você está na interpretação. Então, é lógico, depende da formulação da pergunta, do teu objetivo mesmo, né? Pedagógico, intencional ali com relação a essa construção. Mas é importante que isso esteja claro para todos nós aí, tá? Então, quando a gente pensa a competência leitora, e para que eu possa desenvolver essa competência leitora, é importante a gente lembrar que competência é conjunto de Conjunto de habilidades, habilidades, né? exatamente. E, Por definição. é, e não adianta eu trabalhar aquelas habilidades, por exemplo, uma vez e achar que já foi Hum, suficiente, né? E eu acho bem interessante, eu sempre dou um exemplo, né? Você dirige, né, Milena? Dirijo. Você dirige bem, Milena? Dizem. Às vezes eu tenho dúvidas. Ok. Quando você, lá atrás, não precisa falar quanto tempo, né? Sim. Quando você aprendeu a dirigir, quando você recebeu a sua habilitação, tá? Você aprendeu a dirigir, fez autoescola, tirou a tua habilitação, recebeu a sua habilitação em casa. O que que a habilitação indica? Que eu estou apta para dirigir. Ela diz que você já é uma boa motorista? Não. Ela diz que você tem habilidades para dirigir. Você sai com aquela habilitação e vai para a rua, ok? Sim. Sem nenhum problema? Ou de vez em quando dá um probleminha ali, Não. fica com certo receio? Problemas de todas as ordens. Na verdade, o que que precisa aí? A Prática. prática. Para Aham. você praticar a habilidade que você aprendeu, que você começou a desenvolver. Quanto mais você pratica essa habilidade, mais você a desenvolve. E com o conjunto de habilidades, você pode chegar à competência. A competência também não é um lugar assim um ponto final. Ah, hoje eu sou competente. Também é uma construção, porque a gente está sempre em desenvolvimento. E com relação à leitura é a mesma coisa. Então, eu tenho um rol de habilidades a serem desenvolvidas. E eu preciso trabalhar com essa habilidade com os meus alunos, por exemplo, na educação básica, várias vezes, com contextos diferentes, não sempre da mesma maneira, né? Para que essa habilidade possa ser desenvolvida e ele tenha a oportunidade de chegar à competência leitora. Então, é muita prática envolvida, mas uma prática não só o fazer por fazer, mas sempre com um processo de reflexão. Então, quando a gente pensa a questão da leitura, e a gente faz aquelas rodas de conversa com os alunos, né, que é extremamente importante, nesse momento a gente precisa trazer questões de reflexão para que o próprio aluno se dê conta do processo reflexivo que a leitura traz, que demanda, para que ele possa não só ler, aplicar as habilidades de leitura no texto dentro da escola, mas que ele consiga fazer isso no seu dia a dia, porque é para isso que a escola existe, né? Para desenvolver os alunos, para que ele possa colocar esse conhecimento, essas habilidades desenvolvidas aí no seu dia a dia, é, né, no mundo, na participação ativa deles aí. E daí, Milena? Notícias fresquinhas. Fresquíssimas. Então, Não, não necessariamente boas, né? não, não, mas assim, super recente, né? Nós tivemos agora, no dia 19 de novembro, bem recente, a indicação, a apresentação dos resultados da pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, a sexta edição.
E ontem saiu o arquivo da pesquisa como um todo, né, para a gente poder identificar quais são os elementos, mas essa pesquisa, o resultado dela foi um pouco assustador, né, porque foi a primeira vez, desde o momento que essa pesquisa começou a ser desenvolvida lá em 2007, que nós tivemos um número de leitores abaixo do número de não leitores. Então, isso é um resultado triste, né? Que precisa ser muito refletido, pensado, principalmente o que que a gente pode entender o contexto para se pensar o que que pode ser feito a partir disso, né? Então, a gente tem aí um indicativo de um resultado que traz uma queda significativa de leitores da última edição da pesquisa para cá. E é importante a gente olhar para esse contexto e identificar o que foi que aconteceu. Por que esse desinteresse? Por quê? Né? Por que que antes lia mais e agora está lendo menos? O que está acontecendo que está fazendo com Numa que época de muita acessibilidade, né? Tudo é tão fácil. Ah, eu quero ler um livro, eu consigo baixar, consigo ver. Não era assim antigamente. Então, por que exatamente. o desinteresse? E é interessante que essa pesquisa ela traz também a leitura no meio digital. Então, ela também Sim. está considerando isso. Então, não é, mas é que o Ah, aluno. mas ninguém mais tem um livro físico, se fosse essa justificativa. Então não é esse resultado que está sendo indicado. Só que, lógico, é importante a gente pontuar algumas questões com relação a essa pesquisa. Primeiro, que ela é uma pesquisa que é feita a cada 4 anos, né? E ela é uma pesquisa direcionada para a leitura de livros, né? Então, ela tem esse aspecto aí de pensar se as pessoas estão lendo livros ou não, e não de uma forma geral, como nós estamos falando aqui, da questão da Exato. competência leitora, de ler o mundo, de ler eh, eh, todos os textos possíveis. Mas ela retrata um dado muito importante, porque, Milena, diz para mim, quem é leitor de livro lê tudo, É né? verdade, é verdade. Então, se você é um leitor competente, se você é um leitor em desenvolvimento, se você tem interesse pela leitura, você lê livro também. E quando a gente tem um dado de uma pesquisa que diz que a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que não lê livro, quer dizer que o número de leitor e de leitura no Brasil está decaindo bastante e Se a precisa pessoa ser não chega a ler livros, compreendido. quer dizer que ela não está lendo boa parte das notícias e Exatamente. assim por diante, né? Exatamente. Então, é um olhar que a gente precisa considerar aí, né? Então, o que que essa pesquisa ela traz para mim, né? Ela tem um histórico aí, é legal porque tem uma série histórica que dá um parâmetro para a gente poder fazer esse acompanhamento, né? Desde 2007, quando ela iniciou, que a gente tinha ali um número de não leitores sempre, ou igual, né, que chegou a acontecer em um determinado ano da pesquisa, mas se não sempre não leitores abaixo, eu tinha mais leitores do que não leitores. E agora a gente caiu, né? Inverteu, né? Inverteu, e daí isso assusta, né? Ele traz acende um ponto de atenção que a gente precisa observar. Então, aqui o que eu digo é lógico, tem muitos dados importantes a serem observados nessa pesquisa, né? É um instrumento riquíssimo para as escolas Toda pesquisa tem suas pensarem, limitações, né? Então lógico, vamos considerar também. mas ela é uma pesquisa que é bem abrangente. Ela tem aí um número grande de municípios, né, participantes, todas as regiões do Brasil, todas as classes sociais, diferentes faixa etária, a partir dos 5 anos, já entrou dentro dessa pesquisa, né? Pensando aí, alfabetizados e não alfabetizados também, nós tivemos algumas informações dentro dessa pesquisa. E é uma pesquisa bem extensa, com muitos dados, que merece a nossa atenção para observar o que que ela está nos apontando e como, a partir disso, a gente pode pensar e buscar ações. Essa pesquisa vai trazer, por exemplo, o porquê que as pessoas não leem, e daí tem um percentual muito grande que diz que é porque não tem tempo, né? Não lê livro por conta disso, mas vai mostrar também a questão do interesse, o que que faz com que a pessoa busque determinado livro, então vai traçar o perfil do leitor de livro dentro do Brasil. Isso ajuda o professor, por exemplo,
a fazer as escolhas, Sim, né, do que ele vai levar de leitura, de literatura, por exemplo, para a sala de aula. Então, é um dado bem relevante aí para a gente poder buscar mais informações, mais elementos aí para construir o nosso planejamento, as nossas discussões, as nossas as reflexões escolhas que em são si, né? feitas, né? E eu gosto muito dessa frase que está ali na tela, essa citação que é da Luzia de Maria, que ela traz, ela fala muito sobre o que a pesquisa trouxe para nós, né? Às vezes você não é leitor porque faltou aquele empurrãozinho, né? Faltou aquele estímulo, aquele incentivo, aquele apoio de alguém para ler. E isso não é só vai ler porque é importante. Não Exato. adianta você falar isso. Por mais que a gente elenque aqui todos os elementos que eu considero como sendo importantes para a leitura, para mim que sou leitora, eles são ideais. Mas para quem não lê, para quem diz que não gosta de ler, isso não vai convencer. Então eu preciso fazer com que essa pessoa, esse, né, aluno, esse não leitor, ele encontre dentro do contexto dele aquilo que a leitura, a finalidade de leitura. Para que que a leitura serve para a minha vida? Porque quando você começa a entender o quanto a leitura pode ser significativa, gratificante, pode trazer elementos positivos para você, daí sim você começa a se envolver. Enquanto é só boa porque alguém fala que é, É, não é o suficiente, né? Então, às vezes, falta esse incentivo, mas esse incentivo precisa partir de você conhecer bem quem é essa pessoa. Então, eu preciso incentivar a minha filha. Quem é a minha filha? O que que ela quais são os curte, interesses né? dela, né? Então, como que a gente vai mostrar para ela que a Exato. leitura pode ser importante, e não necessariamente a leitura do livro, porque eu posso considerar e devo considerar a leitura de todos os elementos, todos os textos possíveis. Às vezes o aluno bate o pé e diz que ler não é bom porque eu não gosto de ler. E ele está falando, se referindo às vezes à leitura literária de um romance que a professora indicou para ele ler, que é do século passado e de repente não o atrai, né? Naquele momento não o interessa. Mas ele adora ler gibi. Ou Uhum. ele tá o tempo todo jogando videogame, então ele tá o tempo todo lendo. Aí ele joga aqueles RPGs e tal. Ele tá o tempo todo num processo de construção de leitura. Quando a gente mostra para o aluno que aquilo ali também é leitura, que ele tem habilidades de leitura desenvolvidas, que ele já é um leitor em formação, ou até às vezes um leitor competente naquilo, ele começa a se interessar por outras possibilidades, porque ele se sente capaz, se sente valorizado. Então, ele se abre para outras possibilidades, e isso é bem importante também, né? Quando a gente pensa aí nas habilidades de leitura, né, é interessante a gente sempre lembrar que quanto mais eu leio, quanto mais eu desenvolvo essas habilidades, e pratico mais isso, eu vou, ter um processo de compreensão melhor, né? E quanto melhor eu compreendo, mais eu quero ler, porque se é difícil para mim, eu não vou querer fazer, Com né? certeza. Então, por isso que o processo da decodificação é importante, porque ter fluência na leitura é importante, porque se for uma leitura muito travada, demora, você não quer ir para frente. Então, é uma etapa importante. Todo mundo já desistiu de algum livro, né? Sim, e Você tem começa, ah, não, esse aqui não é, é. às vezes o tema não é do teu interesse, né? Tem leitura Exato. que eu não gosto de fazer. Eu sou leitora, mas eu detesto ler relatório. Mas eu tenho que ler. Mas o fato de você já ter algumas habilidades de leitura bem desenvolvida e maturidade, experiência leitora, até aquilo que você não curte tanto ler, você encontra estratégias para ler que fazem com que você compreenda esse texto de forma mais rápida, mais simples. Isso é bom, importante, bem importante, né? Eu coloquei ali, bons exemplos podem influenciar e alguns exemplos também podem atrapalhar. Então, Pais leitores têm uma boa chance de a ajudar o filho nessa trajetória. possibilidade é maior. Se você é pai e quer que o teu filho leia, é importante que ele veja você lendo também. Uhum. Porque senão, se você não considera a leitura importante para o seu dia a dia, para a sua prática, como é que ele vai entender que isso é importante para ele? Se você é professor e quer que o seu aluno leia,
Não tem outro jeito. Você precisa ser leitor também, porque você não vai conseguir instigar o gosto da leitura se você não tem o gosto por ela, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração. Tem aqui algumas dicas que a gente já foi pontuando, né? Algumas questões aí ao longo da nossa fala aqui. É sempre importante, né? Estimular a leitura, sempre, né? O contato com os livros, o contato com os textos, reconhecer tudo que é texto, né? E trabalhar isso é importante. E hoje tem muitos recursos, né, É, com Bianca? Tem certeza. desde de livros para bebês, enfim, se você chega numa livraria, você tem ali já os interesses mapeados. Fica até mais fácil para você fazer Exato. as escolhas, né? É lógico que entender o processo de alfabetização em contexto de letramento bem desenvolvido é super importante aí para o desenvolvimento da leitura, né? Para pensar nessa leitura com compreensão. Então, é importante a gente ter um processo de alfabetização em um contexto de letramento que vai priorizar não só o reconhecimento, né, apenas das letras isoladas. Sabe aquilo que a gente via antes? Primeiro aprende a letra, depois primeiro só vogal, daí agora é consoante, daí é só a família silábica, daí depois é a palavra. Sim, sim. A gente já ultrapassou isso, né? A gente entende que a alfabetização precisa ser a partir de um contexto significativo, então a partir do texto, né, que vai fazer sentido para o aluno. E quando a gente está dentro desse processo, ele já está em contato com o texto e já vai compreendendo as possíveis construções do texto, e isso ajuda bastante também, né? Leituras diversificadas, né? Tanto de temas, de gêneros textuais, de intencionalidades com linguagens diferentes, precisam ser trabalhadas aí, isso vai ajudar bastante, assim como suporte de leitura. A gente precisa pensar na leitura do digital, que é diferente, né? Sim. E é até mais complexa. Quando você está lendo na internet ali, para você clicar em um link e se perder é muito fácil, né? Então, o nível de atenção também é outro, então é importante ser desenvolvido, porque é uma habilidade diferente, né? Sempre propor momentos de conversa, de reflexão, oportunizar que as pessoas falem sobre a leitura, sobre aquilo que leu, isso sobre qualquer texto, inclusive aquele texto da escola, né? Então, uma notícia que eu preciso ler. Se você conversa sobre aquela notícia com alguém, você compreende melhor nesse momento. Então, isso é bem importante também. E partilhar essas reflexões, né? Explorar estratégias diversificadas com relação à leitura. Então, ora, por exemplo, na escola, né? A professora vai propor uma leitura silenciosa, às vezes é uma leitura compartilhada, uma leitura dialogada, uma leitura comentada, uma leitura por parágrafos. Depende do teu objetivo naquele momento, mas diversificar as estratégias é sempre muito importante, né? E nunca, jamais, sob hipótese alguma, julgar, Uhum. né, as leituras que são feitas. Na verdade, o nosso papel, seja, né, eu professora, seja eu mãe, seja eu pai, seja irmã, seja, enfim, incentivador de alguém que vai ler, o nosso papel é estimular a leitura. Então, não julgar aquilo que está sendo lido, mas valorizar toda e qualquer leitura. E falar, olha que legal, me fale um pouco mais sobre essa leitura Sim. que você está lendo. Olha, eu também tenho uma outra leitura aqui, de repente você pode gostar. E isso pode fazer com que a criança se desenvolva, né? O leitor, o não leitor ainda, tenha interesse por outras leituras possíveis aí. Só para fechar aqui alguns Temos pontinhos algumas perguntas básicos, ainda. né? Então, a questão da importância da leitura, eu só sistematizei um pouco essa discussão que a gente foi fazendo aqui. Então, primeiro, né? Leitura como meio para a construção do cidadão, né? É extremamente importante. A gente está o tempo todo falando sobre essa importância da leitura, da formação do leitor, para que ele possa se desenvolver e participar da sociedade. Então, a leitura é um instrumento extremamente importante para isso. A leitura é entendida como ferramenta para o desenvolvimento da autonomia da pessoa, para ela poder ser mais proativa, para ela ter maior Empoderamento protagonismo, também. né? Empoderamento, né? Para poder participar efetivamente.
A leitura como forma de provocar empatia, de construir relações, conexões com outras pessoas é bem importante também, né? A leitura como um recurso de ampliação, lógico, de repertório, de conhecimento, de aprendizagem, né? É extremamente importante, como um meio para você se manter informado, para poder construir análises, criticar, argumentar, né? Criar coisas. Então, a leitura ajuda muito nisso. E, né, tudo isso pensando na leitura também como possibilidade de transformação da sociedade, porque Sim. quanto mais Uma sociedade leitora, a gente tem uma sociedade que é mais crítica, que reivindica seus direitos, que que argumenta, participa que tem mais. fundamentação para isso, entende mais e consegue, a partir disso, também propor mudanças significativas, que é o que a gente quer, na verdade, né? Então, foram algumas informações aqui a respeito da formação leitora que a gente traz aí, lógico, né? Leia mais, né? Todo mundo. E não deixe de incentivar alguém a ler também, porque isso é muito importante, né? Puxa, Bianca, que papo gostoso. Voou, mas a gente já passou dos 50 minutos aqui, você Nossa. acredita? É muita coisa. E olha, são inúmeros os casos, eu me incluo nele, você também, que tiveram as vidas transformadas pelo poder da leitura, né? Então a leitura pode nos levar não só para lugares imaginários, Verdade. mas para conquistas realmente da nossa vida. E eu vou colocar aqui para você uma pergunta do Luiz. Ele pergunta assim: a leitura de histórias em quadrinhos ajuda a formar leitores? Como que você vê o papel da história em quadrinhos aí nessa questão do interesse? É o sonho, né? Ai, Que o com aluno tem certeza. interesse em ler. Como que isso pode colaborar? A história em quadrinhos é um excelente recurso porque vai trabalhar linguagens diferenciadas dentro de um mesmo texto, exige habilidades diferentes de leitura aí e chama muita atenção, né? E quando a gente busca justamente a formação do leitor, a gente está buscando, né, o incentivo à leitura, meios, recursos, estratégias que façam com que ele se interesse. E a história em quadrinho, por si só, ela já brilha os olhos, ela É desperta o verdade. interesse. E quando isso acontece, já é um facilitador para entrar nessa leitura. E quando isso é bem explorado, aumenta muito a capacidade de compreensão leitora, porque dentro de um mesmo texto, a gente tem ali a questão da compreensão da leitura do texto verbal, do texto não verbal, da relação, É daquilo a ordem de do leitura. implícito, né, da inferência, da questão da ordem, da sequência, né? Então são muitas possibilidades diferentes. A história em quadrinhos assim, é show para poder despertar o interesse aí. Que joia! Então, se você não conhece, conheça o nosso programa Travessia, que trabalha diretamente com esse engajamento por meio da história dos Gente, quadrinhos. olha, vou falar para vocês, dê uma olhadinha, tá primoroso. Isso aí, vamos conhecer. Marcela pergunta: como formar leitores em um momento em que cada vez mais competimos com a tecnologia e as redes sociais? Quer dizer, a questão de que o aluno, o adolescente, ou até mesmo a criança, está tão imerso ali naquele conjunto de informações, parece que ele não tem interesse ou pelo livro ou por outras leituras. Como que a gente pode fazer isso? Eu digo que aproveita o interesse dele pelas redes sociais e começa por aí. Porque se ele está lendo, e ele está, né? Está lendo lá nas redes sociais, na internet, buscando, pesquisando aquilo ali, participando, comentando, aproveita esse interesse inicial dele ali, para a partir disso mostrar o quanto ele lê, o quanto é importante ter compreensão leitora naquilo que ele está lendo e interpretando a partir daquilo, para daí estimular novas leituras. Nós temos hoje, ainda bem, né, uma diversidade enorme de livros, de literatura, aí se há interesse, né, o interesse de repente é pensar como eu faço, ele migrar dessa leitura das redes sociais para a leitura literária, nós temos muitos livros que vão trabalhar justamente com a questão das redes sociais, romances, né, que vão se desenvolver a partir do que as redes sociais trazem, às vezes alguns escritos até em formato de redes sociais, então a gente pode aproveitar esse interesse dele para começar uma migração, digamos assim, para o mundo da literatura também aí.
Acho que bem relacionado com a questão do interesse e das leituras obrigatórias, que muitas vezes estão presentes no currículo escolar, o Ricardo coloca assim, que hoje, com a inteligência artificial, em poucos minutos, você pode resumir um livro de 150, 250 páginas, e aí, né? Será que essa leitura obrigatória, ela cumpre seu papel? Será que o aluno de fato está lendo ou ele está buscando essas ferramentas? Como que fica, Bianca? Eu Como acho que você vê? mais do que nunca, aí o repertório do aluno, e daí a leitura de mundo, o conhecimento que ele tem, todo o repertório que ele foi construindo com relação às leituras que ele fez, é que vai ajudar ele a identificar se esse resumo que foi feito pela inteligência artificial está adequado ou não. Hum, Porque nem sempre é, né? Você pode exato. colocar lá, pode ter uma super ferramenta de inteligência artificial, colocar um livro inteiro lá para, né, construir um resumo, mas só você vai poder identificar de fato se aquela síntese, aquele resumo, se aquelas informações, elas estão dentro da tua proposta, daquilo que você espera, e para isso você precisa ter repertório, precisa ter adequação também. Eu acho que a gente não pode, na verdade, olhar para a tecnologia como uma inimiga. E achar que é isso que está atrapalhando a vida de todo mundo. Até porque a tecnologia está aí, ainda bem, né? Porque ajuda bastante e a gente precisa saber lidar com ela e como a gente faz as adequações, as adaptações para poder, inclusive, fazer com que o aluno saiba utilizar a inteligência artificial, como ele constrói perguntas para poder buscar as respostas de forma adequada lá e como ele consegue ler o que está sendo produzido pela inteligência artificial e fazer a sua própria crítica e análise a partir disso. Então, eu acredito que é mais uma ferramenta que pode ser utilizada em favor desde que a gente não rotule como algo péssimo, é ruim e veio para trazer problema para nós. Porque tudo que a gente for ver dessa maneira vai trazer problema. Até porque já faz parte da identidade E, do adolescente, do jovem, né? Então, é como se você estivesse criticando quem ele é. exatamente, não dá, né? Fica Não, mais usa a difícil. publicidade. Muito bem. Pode alguém, a Dani perguntou aqui, ó, que transmite conhecimento pela oralidade, como é o caso de muitos representantes dos povos indígenas, ser considerado um escritor ou um leitor? Então, como que a tradição oral, né, ela passa por essa leitura e por tudo isso que a gente discutiu hoje aqui? É texto, né? Da mesma maneira que a gente viu. Ele cumpre aqueles 6 elementos que a gente identificou lá como sendo texto. Então, mesmo sendo um texto oral, é um texto. Então, quem é, está produzindo um texto oral, mas está produzindo. E quem está ouvindo e construindo relação de sentido a partir disso, está fazendo uma leitura. Então, da mesma maneira, a gente tem o processo de leitura como um processo de produção textual. É lógico que a importância do registro, ela é significativa porque a oralidade vai se perdendo com o tempo, né? Se a gente não tem isso registrado de alguma maneira. Então, por isso a importância de a gente sempre buscar, de alguma maneira, fazer esse registro para a questão de manutenção, para não se perder. Mas é leitura e é produção textual também. O Lucas perguntou aqui, é, se você acredita que e-books como o Kindle e clubes de leitura podem ser usados como ferramentas pelos pais e professores para introduzir livros aos adolescentes. Eu acho que sim. É mais uma ferramenta, é mais uma possibilidade, inclusive pela questão da acessibilidade, né? Às vezes é mais fácil você conseguir chegar até esse livro por meio do digital, às vezes até por uma questão de recurso mesmo financeiro, né? Então, sim, é uma possibilidade, mas é importante a gente frisar que são suportes diferentes e, portanto, demandam estratégias diferentes de leitura, né? Joia. Bianca, já passamos o nosso tempo mesmo para as perguntas. Quero agradecer quem esteve aqui na nossa live, especialmente para você, Bianca. Se quiser despedir aqui do nosso momento de convite, foi um prazer ter você conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre formação leitora, é algo que eu já venho estudando há bastante tempo, muitos anos, e é sempre muito interessante ter uma oportunidade de refletir junto com vocês sobre a importância da leitura e sobre pensar estratégias aí sobre a formação do leitor. Então, muito obrigada.
Eu que agradeço. Um abraço, até a próxima e a convida. Tchau, tchau.